Muito bom. Esse foi o nosso texto, irmãos, e o nosso assunto hoje fala a respeito de fé e atitude. Tá? Então, fé é algo que a gente tem, né, no coração, algumas pessoas têm apenas na mente, mas também a questão da atitude que qualifica, né, de fato, aí, a nossa fé. Tá? Então, olha só, esta passagem é o clímax do apelo de Tiago por uma religião pura que se justifique na ação. Lembramos aí que ele falou um pouco a respeito da verdadeira religião, né? A religião pura e sem mácula aí, que diz respeito a atitudes do irmão de amar ao outro, né? E esse amor é transformado realmente em obras, apresentado em obras de misericórdia em favor daqueles que têm necessidade. Então, ele se mostra profundamente incomodado por uma atitude diante da fé que a vê principalmente como uma confissão verbal. Então, existiam muitas pessoas que estavam defendendo a fé apenas como algo intelectual, né? Algo que você tem na boca, né? É como hoje muitas pessoas se dizem cristãs, mas é cristã apenas no falar, né? Não, eu creio em Deus, eu sou cristão também, ou de uma forma muito religiosa, mas espiritualmente é uma pessoa que não está ligado a Cristo. Então, da mesma forma, era esse posicionamento de muitas pessoas que diziam que tinham fé, mas que o comportamento delas não mostravam de fato isso. Então, esta é uma fé sem as obras, e Tiago a considera morta, inoperante, ela não tem poder para salvar ou justificar ninguém. Então, a preocupação de Tiago aqui era justamente com essa confissão. Tiago escreve essa carta, essa parte, né, de sua carta usando um estilo muito argumentativo. Tá? Então, ele faz aqui umas perguntas e uns questionamentos, né, em volta daquilo que ele quer tratar. Então, ele usou aqui de um estilo argumentativo bem interessante. Ele apresenta, né, no fato ali, um opositor assim, imaginário, né, como se ele estivesse falando, como se ele estivesse trocando ideias com alguém que estivesse questionando ele ali, né, e ele declara ali o ponto de vista pessoal, em contraste com o argumento de Tiago. Essa era o posicionamento, né? Essa era a atitude da pessoa que estava ali, no caso, como coloca-se, né? Interpelando, né? Bom, esse estilo, né, é uma forte indicação de que Tiago estava combatendo falsos mestres. Então, essa pessoa imaginária, né, seria justamente as pessoas que argumentavam, e ele estava aqui fazendo essa argumentação como se tivesse alguém ali falando com ele, ou seja, imaginário, né, os falsos mestres que estavam apresentando uma visão incorreta a respeito da fé. Tá? Então, para eles, a questão da fé é aquela unicamente de você confessar intelectualmente, ela não precisava estar acompanhada de algo. Então, Tiago ele começa a defender realmente essas questões para que os irmãos não estivessem sendo enganados, né, tanto por essas pessoas, como também nas suas próprias atitudes, né, achando que tinham atitudes de fé. E aí ele começa, então, a narrar essa questão, né? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-la? Então ele faz aqui uma pergunta, né? E a ênfase no uso da misericórdia, aqui como vimos ali, né? Consequente para o dia do julgamento, que ele estava falando anteriormente, né? Então, a partir do momento que você age de forma correta, isso também vai te ajudar, vai trazer benefícios, obviamente, no julgamento final, porque você vai ser aprovado. Então, leva naturalmente a algumas perguntas. Como os efeitos, né, da misericórdia pode ajudar no julgamento? Ou a fé não é tudo o que importa? Então, de fato, algumas perguntas bem interessantes de se pensar, né, e que com certeza muitas pessoas fazem, dentro daquilo que é o argumento, né, de Tiago, e ele passa, então, a responder a partir disso. Tiago responde a essas perguntas apontando para a união inseparável entre fé e obras. Tá? Então, não adianta nada dizer que tem fé se você não tiver obras. Ele não está dizendo que a fé não pode salvar. Ele está afirmando que a fé que esta pessoa afirma ter uma fé sem obra não pode salvar. Tá? Não pode justificá-la diante de alguma situação diante de Deus. Então, a fé é importante, é necessária para a salvação? É. Só que
A fé sozinha, ela não caracteriza, né, esse privilégio, né, que a pessoa teve ali de ser salva e também a garantia de justificar lá no final. A gente sempre repete aquilo que Jesus disse, né? Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso, aquilo, outro, tal. Jesus vai falar, olha, eu não conheço você. Muitos fizeram até em nome de Jesus, crendo no nome de Jesus, tendo fé no nome de Jesus, mas as atitudes deles não eram próprias de pessoas que criam no Senhor Jesus Cristo. Então, Tiago usa obras num sentido que positivo, tá? Para se referir aos atos de amor e misericórdia praticados pelos cristãos em cumprimento da lei do amor. Ou seja, se alguém está cumprindo a lei do amor, essa prática, né, é traduzida como Tiago como obras. Tá? Então, é tudo aquilo que se faz voltado para a lei do amor. Tudo aquilo que nós fazemos, né, que manifesta a misericórdia, manifesta né, aquilo que é a bênção para a vida das pessoas, é aquilo que corresponde à palavra, ao ensinamento de Deus. Tá? Então, isso são as obras da qual Tiago se refere, não é qualquer tipo de obra, mas essas obras que são características aí dessa lei, né, da verdade de Deus. Então, quando Tiago diz que a fé que algumas pessoas afirmam possuem, que algumas pessoas, né, afirmam possuir, não pode salvar, ele quer dizer que ela não terá nenhum proveito na hora do justo julgamento de Deus. Seja, aqui mais uma vez, né? Então a pessoa diz, ela leva uma vida, né, dizendo que é cristã, dizendo que é uma pessoa de fé em Deus, que ela tem fé, mas as atitudes delas não condiz com essa sua confissão, essas obras elas não vão ter nenhum valor, né, quando a pessoa justificar, porque diante de Deus no julgamento final, porque ela não atitudes, né, não são atitudes realmente acompanhadas, né, com a fé e de acordo com aquilo que é o padrão de Deus. Então, a gente sempre fala, né, que tem muitas pessoas que encaram a salvação como um bilhetezinho que ela compra para depois, no último dia, apresentar diante de Deus. Não, mas eu comprei o bilhete, está aqui, eu sou salvo. Então, essa fé é da mesma forma. Não adianta nada a pessoa dizer, hoje eu tenho fé em Deus, mas se as práticas delas durante a vida não condiz, né, não vem como fruto dessa fé que ela professa, então tudo isso é vão, nada disso vai ter valor, ela vai estar se enganando e nada disso vai ter valor no final, quando ela for se apresentar diante de Deus. E aí os versículos mais adiante vai nos esclarecer isso. No versículo 15 e 16 ele diz, se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual que é o proveito disso? Então ele começa aqui, né, trazer algumas questões bem práticas para derrubar o conceito que a pessoa estava dando, né? A afirmação que ela estava dando ali, que é preciso apenas ter fé, dizer que acredita em Deus. Então, que proveito vai ter essa profissão de que eu creio em Deus, acredito em Deus, se na hora de demonstrar isso, a pessoa não age? Então, a ilustração que Tiago usa aqui deixa claro que ele está particularmente preocupado com a pessoa cuja fé consiste somente de palavra, tá? É o crente nominal aí, né? Aquele que crê ou que declara apenas com a boca, mas que não declara com as obras. Então, confrontado pela necessidade entre os irmãos e irmãs, este crente nada faz, a não ser expressar bons desejos, né? Não, Deus te abençoe, eu vou orar por você. Então, era a oportunidade de demonstrar essa fé que ele professa, né, em obras, ajudando, socorrendo, consolando, e não unicamente trazer, né, palavras espirituais, chavões, que vou orar, Deus vai te abençoar, né, tenha fé. Não, é preciso demonstrar. E qual é o proveito dessas coisas todas? Se a pessoa, né, disser que tem fé e nessa hora ela apenas dizer isso. E é claro, né, na hora que ele tem a oportunidade de exercer a sua fé, ele apenas dizer essas coisas. Ó, Deus te abençoe, vá em paz, Deus te alimente. Que proveito tem? Duas questões a gente pode vir aqui, né? As palavras, por mais bem intencionadas que fossem, não
puderam ser muito aproveitadas por aqueles aquela pessoa, né, necessitada ali. Podia ser uma palavra muito boa, né, muito encorajadora, tal, mas e aí? Supriu a necessidade real da pessoa? Então, se ela está carente de coisas materiais, né, seu vestimento melhor, né, do que aquilo que ele anda e que já não serve mais, e o alimento, o suprimento dele, o que palavras nem de encorajamento vai valer na vida dele? É preciso fazer alguma coisa, né? Ou a pessoa fazer, ou correr atrás de quem pode ajudar e fazer. Então, não tem proveito nenhum a pessoa que diz que tem fé, é religiosa, e apenas dizer essas palavras para alguém que tem uma necessidade. A outra questão é que as palavras vazias desse crente não apenas deixam de ajudar os outros, elas também não lhe trazem nenhum proveito espiritual. Então, por mais que ele vai dizer lá no final, não, que eu oro, que eu falo, né, que eu tenho teologia, que eu tenho, né, que eu falei palavras, evangelizei, que proveito essas palavras elas vai ter no final, vai ter lá no final, se ele, ao poder, né, colocar em prática a sua fé, ele apenas disse coisas que ele imagina, né, que é a fé, que é fruto da fé. Então, não são palavras que demonstram realmente que nós temos a fé, né, que precisamos no nosso dia a dia, mas são as atitudes, elas que vão comprovar essa questão da fé. Então, Tiago, ele nos lembra de que as palavras provam ter um significado real quando as pessoas veem as ações que correspondem a elas. Por isso que ele fala a respeito dessas pessoas. Olha, que proveito vai ter se alguém tiver necessidade de pedir alguma coisa e você apenas desejar o bem para ela, falar palavras bonitas para ela. Não vai ter nenhum proveito. Então, e você vai poder dizer que ajudou, que contribuiu, não vai dar certo, né? Porque isso não vai ser uma demonstração genuína de fé, porque as palavras elas têm que ser acompanhadas de atitudes ali também, né? As ações que têm que corresponder àquilo que nós dissemos, àquilo que nós cremos, tá? Aí ele diz, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, a partir da ilustração que ele faz, né, do socorro ali, da pessoa que tem necessidade, o outro pode fazer e não faz, ele conclui, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, ela não tem valor nenhum, ela não tem utilidade para aquele que declara ter essa fé. A expressão por si só sugere que a fé está não apenas extremamente inoperante, mas internamente morta. Então, a pessoa gravou tanto aquilo no coração dela lá, né, que é esse conceito de fé, idealizou, né, que precisa, não, eu creio em Deus, que aquilo não faz nenhum tipo de sentido, né, na sua vida, ou não movimenta nada dentro dela, não modifica nada dentro dela e não incentiva ela a nada. Então, as obras que ela pensa, né, está realizando, não estão conectadas com a fé. E a fé, sem as obras que ela precisa fazer, também demonstra ali que realmente não condiz com a fé que vem de Deus, mas é uma fé unicamente teórica e a pessoa está de fato errada, tá? Então, se ela diz que tem fé, mas não age, então a fé dessa pessoa está morta, é inoperante. Esse tipo de fé é em si, né, inútil, inativa e inerente. Porque a fé que vem de Deus, ela vem acompanhada com o nosso desejo de fazer as boas obras que Ele preparou, né, para nós de antemão ali. Se não tem, então é uma fé que está morta, é inútil, tá? Ela é inoperante. Então, o contraste não é entre a fé e obras, mas entre fé com obras e fé sem obras. Ele não está tendo aqui, né, uma briga com relação, você tem que ter fé ou você tem que ter obra. Não, ele está dizendo que você tem que ter as duas coisas, uma em consequência da outra. Tá? Então, se tem fé, tem que ter obras também. Versículo 18, a gente vai vendo
mais umas questões. Olha, mas se alguém dirá, aí aqui ele supõe, né, a questão da pessoa imaginária aqui. Tu tens fé e eu tenho obra. Ponto. Então a pessoa imagina isso. E aí o que Tiago coloca? Mostra-me essa tua fé sem obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então se a pessoa chegar, eu tenho fé, tá? E tu tens fé, mas você não tem obra, né? Eu tenho fé. Aí o próprio Tiago vai, né, coloca aqui, fala, então tá bom, você diz aí que tem fé, então mostra essa sua fé aí, através das obras, que eu vou mostrar as minhas obras, né, através das minhas obras, a questão da minha fé. Então houve um jogo ali de palavras. Então Tiago passa para um novo estágio no seu argumento, intercalando a opinião de uma pessoa, de uma outra pessoa ali, né? Então, alguém estaria, então, fazendo objeção ao argumento de Tiago ao afirmar que pessoas diferentes podem ter dons diferentes. Um pode ter fé, outro pode ter obras. Então, olha só o que está em jogo aqui. Né? Para essa pessoa, né, para esses falsos mestres, essas falsas pessoas que estavam ensinando esse tipo de argumento, ele via fé e obras como dons separados. Então, a fé é que é importante. Né? Eu tenho fé. Né? E Tiago não está querendo negar, né? Ele falou, não, mas tá ok. Mas se você tem fé, mostra isso em obras. Então, não é uma questão de você ter fé e o outro ter obras, que é o que eles estavam querendo, às vezes, justificar. Ah, mas uma pessoa ela pode ter fé, a outra pessoa tem um dom de obras. Não, isso não é uma questão de dons que a gente recebe, né, separadamente. Então, contra essa forma de raciocínio, Tiago ele responde que a fé e as obras não são dons especiais que um cristão pode ter ou não. Nem se trata de uma opção para qualquer cristão. Tá? Então, tira dessa prateleira de que é um dom e que são dois dons distintos e que a pessoa pode ter um ou pode ter o outro, tá? Então, a fé genuína, salvadora, se faz presente apenas aonde se veem as obras. Então, por isso que ele coloca, a fé sem obra, ela é morta, porque uma está atrelada à outra, uma justifica, né, a existência da outra e de que essa realmente é verdadeira. Então, ao dizer para o opositor, mostra-me essa tua fé sem as obras, Tiago não está simplesmente desafiando a mostrar evidências de sua fé. Ele está declarando que a fé que o opositor diz possuir não é fé de modo algum. Tá? Então, se a pessoa ela pensa dessa forma que fé é um dom, obras é outra, então o conceito dela de fé está equivocado. Então, me mostra essa sua fé aí sem fazer nada aí, né? Nenhum tipo de obras aí que demonstra que é fruto da fé, que aí eu vou mostrar para você com as minhas obras a fé que eu tenho, que ela veio, né, realmente do meu conceito de fé. Então, mostra ali que a pessoa que ela né, não liga, não faz essa ligação de que obras e fé, obra e fé, elas estão interligadas, ela nem possui fé. Não existe fé nessa pessoa. Tá? Então, olha só, e aí ele vai bem profundo aqui numa palavra aqui de chocar, né? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, Tiago, ele retrata a pobreza da essência desta fé, compartilhando com a fé que os demônios possuem. Nossa, complicado, né? A pessoa tem fé e ela não tem obras, né? Então, essa fé que ela declara é a mesma fé que os demônios também declaram. Porque os demônios, eles declaram, né, que Deus existe. Né? Existe só um Deus. Esse conceito já era, né, tratado no Antigo Testamento, e os próprios judeus eles já criam que existia um único Deus. Os próprios demônios já tinham essa declaração, essa consciência. Então, eles creem na informação de que Deus é um só, assim como faz qualquer cristão ou judeu convicto. Tá? Então, o diabo, ele crê, né? Ele sabe, ele viu lá, mas só que essa crença desses demônios é uma crença ou é uma fé que não vai trazer nenhum tipo de benefício para eles. Então, a fé que o cristão precisa ter e demonstrar é uma fé
que é claro, primeiramente, fruto de algo que Deus plantou em nós, né? Ele planta essa fé e essa fé precisa ser desenvolvida. E esse desenvolvimento é através das obras que nós manifestamos. Essa, sim, é uma fé proveitosa. Ela tem proveito para a nossa vida, principalmente quando se trata, né, das questões lá futuras, lá, porque pelas obras nós seremos julgados, né, aprovados ou não, porque essas obras vai demonstrar, né, o nosso tipo de comprometimento, nosso tipo de fé com o próprio Deus. Então, esse versículo, ele indica bem claro que a fé a qual Tiago se refere neste verso está muito longe daquela fé que ele e Paulo proclamavam. Então, o apóstolo Paulo falava muito nessa questão de fé, fé e obras também, né? Então, cada um, é claro, tratando ali dentro de uma necessidade, e por isso expondo uma de forma um pouco mais acentuada, né, que a outra, mas os dois falavam dessa mesma fé. E Tiago, ele mostra aqui que as pessoas que estão pensando, que estão declarando esse tipo, né, de fé e não demonstra obras, eles estão totalmente contrários àquilo que tanto o apóstolo Paulo quanto ele estava proclamando. E é claro, né, a gente vê muito ali que Tiago, ele bebeu muito, né? Ou seja, ele ouviu muito de Jesus e tudo aquilo que Jesus falou, ele procurou também reproduzir aqui naquilo que é a sua teologia, né? Ele usou muito a respeito daquilo que Jesus estava falando, inclusive a questão da fé. Então, por mais importante que fosse como doutrina, na igreja primitiva, ninguém a considerava suficiente para a salvação. Então, nossa, fé é importante, ok. Tá? Então, desde a igreja primitiva, eles já viam, né? Sem fé, não tem como a gente ser salvo, né? Nós somos salvos pela fé. Né? E esse é um dom que vem de Deus. No entanto, as nossas obras é que vão comprovar que, de fato, nós fomos salvos em Cristo Jesus. Então, fé sem obras, ela é morta, ela não existe, ela não tem efeito nenhum na vida da pessoa. Não basta dizer, eu creio em Deus. Muitas pessoas dizem que creem em Deus, né? Mas intelectualmente. Então, falta a questão de obras que mostram que ele está ligado a ele mesmo, que tem um compromisso, de fato, com esse Deus. Então, a fé genuína precisa ir além do intelecto, na direção da vontade. Deve afetar nossas atitudes e ações, assim como também nossas crenças. Então, não é só crer, não é só um conceito, mas ela precisa ir também fazer parte das nossas atitudes, da nossa vontade. Então, precisamos ter esse conceito aí, caso contrário, nossa fé vai ser comparada dos próprios demônios ali, tá? Aí o versículo 20, queres, pois, ficar certo ao homem sensato de que a fé sem obras é inoperante? Você quer, né? Ele mesmo coloca aqui, ó, você quer um exemplo? Você quer aqui um argumento para que eu te mostre de que a fé sem obra, ela é inoperante? Você que tem uma mente vã, você que não pensa, né? Parece ter uma mente oca, né? Insensato, então, que não reflete. Você quer ter essa comprovação? Então, esse versículo, ele induz um novo estágio de resposta de Tiago, que Tiago dá, né, a declaração de que a fé pode existir sem as obras correspondentes. Tá? Então, ele inicia aqui, a partir daqui, ele inicia um argumento. Ele mostrará, a partir do Antigo Testamento, que a fé real sempre é acompanhada de obras, e que essa fé operante leva à aceitação perante Deus. Tá? Então, a aprovação daquele que diz ter fé em Deus, ela é consequências, né, das suas atitudes, dos seus atos. É através dos atos que nós somos aprovados diante de Deus. De fato, você é realmente alguém que me serve, alguém que me segue. Então, Tiago se dirige à pessoa que defendeu, né, a separação entre fé e obras como alguém insensato, alguém que é vazio, né, dentro de si, que não reflete, que não raciocina. E, é claro, essa fé não tem utilidade nenhuma. O versículo reafirma o ponto principal de toda a divisão, ou seja, fé sem obras não salva, não tem proveito, está morta, é inútil. É inútil. Então, é esse o pressuposto dele. E aí ele vem colocando realmente duas questões, né, dois exemplos que ele dá aí para mostrar para essa pessoa que a importância, né, das obras para aqueles que dizem ter fé. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque?
Então, é uma pergunta retórica que ele faz, porque a resposta, né, ali ele pode saber que é sim. Abraão, uma das figuras mais reverenciadas da história de Israel, era citado frequentemente pelos judeus em apoio a todos os tipos de linhas de pensamento. Então, tudo que as pessoas queriam, né, defender, né, se justificar, eles levantavam o nome de Abraão. Ah, mas o nosso pai Abraão fez isso. Ah, o nosso pai Abraão foi feita a promessa para ele dessa forma. Ah, o nosso pai Abraão agiu dessa forma. Então, ele traz à mente dessas pessoas que vinham do judaísmo, que estavam tentando, né, inculcar na mente dos cristãos ali os falsos mestres, né, que estavam tentando inculcar na mente dos cristãos essa ideia errada de fé, um exemplo de peso, que era, de fato, o próprio Abraão. Tá? Então, traz ali o tipo dele. Então, Tiago argumenta que a disposição de Abraão para matar seu filho em obediência ao mandamento do Senhor é uma evidência das obras com base nas quais ele foi justificado ou foi aprovado diante de Deus. Por isso que ele coloca, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi aprovado, né, ou justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho de Isaque? Não foi por obras? Sim, foi por obras. Por quê? Porque ele creu que Deus iria prover alguma coisa, e esse crer dele se foi manifesto através do ato dele chegar, né, ao ponto de levantar ali o facão ali para matar o seu filho. Ele fez todo o processo. Por quê? Porque ele teve fé, e essa fé foi demonstrada nessa atitude, nessa obra, né, aí que ele fez como uma atitude de obediência ao Senhor. Então, é um argumento de peso ali. Ele afirma que Abraão praticou obras e que aquelas obras foram usadas como critério de julgamento final de Deus sobre a vida de Abraão. Tá? Deus quis ali provar a questão de Abraão. Ele pressupõe que Abraão tinha fé e que aquela fé, né, Tiago aqui, né, foi um elemento básico em sua aceitação por parte de Deus. Então, por isso que Abraão é reverenciado ali, né, como o pai da fé, né, como amigo de Deus, tanto é que a gente vai ver essa questão toda ali, porque, olha só, foi por causa dessa atitude é que ele foi aprovado diante de Deus, né, foi justificada a fé que ele tinha, né? Foi justificado tudo aquilo que Deus ia fazer na vida dela por causa dele, por causa dessa atitude. Mas ele enfatiza que a vida de alguém que tenha sido aceito por Deus precisa revelar o fruto desse relacionamento através de boas obras. Então, Abraão era um pai da fé, ele tinha fé em Deus, beleza. Então, como isso era demonstrado? Através do relacionamento de confiança, um relacionamento de obediência. Né? Então, tudo aquilo que ele fazia era confiando em Deus, né? E por causa desse compromisso que ele tinha com Deus. E aí, olha só, aí por isso que ele já vem com mais questões. Né? Vês como a fé operava juntamente com as obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Tá? Então, dirigindo-se ainda ao opositor, ele está com esse diálogo ali, né, com um opositor imaginário, Tiago ele faz o uso de um outro jogo de palavras para caracterizar a íntima relação entre a fé de Abraão e as suas obras, ou seja, juntamente com, não é justamente essa questão. Então, a fé operava juntamente com as obras. Então, Abraão dizia que tinha fé, mas ele demonstrava isso em obras. Então, elas andavam juntos, elas estavam ali juntamente relacionadas nas suas atitudes. A fé que Abraão possuía era uma fé operante, ativa, que não era tanto a origem de suas obras, mas a parceria delas. Então, existia uma parceria ali, né, no que diz respeito a essa fé operante. Então, por isso que vem a grande questão, que ele coloca ali, olha, vocês acreditam que Deus é um só? Vocês fazem muito bem em acreditar nisso, não estão errados. Mas só que esse tipo de crença, os demônios também têm. O que vocês têm que fazer é crer e ter atitudes que condiz com essa fé. Tá? Então, não distinguir obras e fé. As duas estão juntas. Uma revela a outra. Então, para que a fé delas fosse operante, tinha que ser como do exemplo de Abraão, porque do jeito que eles estavam tendo, era uma fé morta, uma fé que não era operante de forma alguma.
A fé não era algo que Abraão exercia numa ocasião, tá? Ela estimulava, dirigia e operava junto com as outras obras. Então, não era num determinado momento, agora que eu vou agir com fé, vou demonstrar a minha fé aqui bem clara. Não. Isso era algo natural, tá? Isso era algo que fazia parte, né, da vida de Abraão. As suas obras também fazia algo mais com a sua fé, ou seja, foi através delas que ele foi aperfeiçoado, ou seja, consumado. A fé dele foi consumada, ele foi aperfeiçoado ao ponto de ser chamado, né, pai da fé, justamente por causa dessas atitudes que ele tinha de demonstrar fé, né, com as obras deles, ou as obras deles demonstrar que ele tinha fé. E não foram poucas coisas que ele passou. E toda vez que ele passava, e no caso aqui de ter que oferecer o próprio filho, ele foi até o fim demonstrando fé. E isso fez com que ele se tornasse alguém, né, aperfeiçoado, né? A fé dele foi consumada, foi solidificada. Então, assim como se pode produzir um cristão perfeito através da perseverança fiel nas provações, também a fé perfeita é alcançada por meio de sucessíveis atos de obediência. Quando nós vimos lá no começo do livro, a gente viu a questão da importância da aprovação, porque ela nos torna pessoas fortes, né, firmes, determinadas, e ali é realmente ela que nos fortalece. Então, a fé, ela é importante porque através, né, dos sucessíveis atos nossos de obediência, ela vai fortalecendo. Por isso que muitas vezes as pessoas elas pedem, né? Senhor, aumenta a minha fé. Esse aumento de fé vai vir através de desafios, porque o aumento da fé, ela se concretiza quando você desenvolve atitudes de obediência, atitudes de confiança. Então, quer aumentar a sua fé? Então, esteja pronto. E, com certeza, se você, né, for até o final e pedir a Deus, né, o socorro, o livramento e a ajuda dele, você vai sair fortalecido. A sua fé vai sair aperfeiçoada desse momento e desse período. Então, Abraão, ele passou por esse teste, né, do qual ele saiu muito bem e foi considerado ali como o pai da fé. Então, a fé de Abraão foi fortalecida, amadurecida e aprofundada por provações sucessivas, pelas quais ele foi chamado a passar. Claro que teve alguns momentos que ele pisou na bola ali, né? Mas, na maioria das vezes, ele pôde agir, né, e agir com fé. E isso foi muito importante, por isso que Tiago traz à mente deles um personagem que eles tinham muito respeito, e ele mostra realmente essa história de Abraão. E aí ele vai colocando, né? E se cumpriu a escritura, o qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, como resultado, né, da ativa operação conjunta de fé e obra na vida de Abraão, foi-lhe concedido a aprovação de Deus. Ele recebeu justiça e foi chamado amigo de Deus. Então, olha que coisa maravilhosa, coisa interessante, né? Alguém que tem a consciência de o que é fé e demonstra isso em obras. Agora é citado Gênesis 15, versículo 6, né? Que estava por trás de toda a discussão de Tiago ali. Tá? Então, foi por causa disso, né, que ele cumpriu tudo aquilo que estava, né, se esperava dele realmente, através de atos que demonstravam fé, e isso fez com que, né, ele fosse aprovado diante de Deus ali e foi chamado amigo de Deus. Então, cumpriu-se a Escritura. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando Abraão colocou fé no Senhor, Deus lhe deu, naquele momento e naquele lugar, a condição de um relacionamento justo consigo. Então, a partir de agora, né, Abraão, a partir do momento que ele creu em Deus, isso foi imputado ali, né, foi levado em consideração para que o relacionamento dele com Deus fosse aproximado, fosse mais íntimo, fosse mais intenso. Isso foi muito importante, porque ele demonstrou isso com as obras, ou seja, com as atitudes que ele tinha, baseado na crença que ele tinha do próprio Deus. Então, Tiago, ele apresenta um segundo resultado da fé ativa de Abraão. Ele foi chamado filho de Deus. Então, se no primeiro momento ele foi
foi consumado nele nessa fé, de forma que ele se tornou maduro por causa das obras dele. Por outro lado, também, essas obras dele fez com que ele se tornasse amigo de Deus, porque a partir do momento em que ele atendeu o que Deus queria com ele, ele demonstrou, né, o seu grande amor para com Deus, o seu grande compromisso com Deus, e isso, né, de fato, assim, aproximou, né, ali o relacionamento ali dele com Deus, se tornou mais íntimo, ao ponto de Deus o chamar de amigo. Né? Abraão ali, o amigo de Deus. Tiago o menciona para indicar a posição privilegiada que Abraão recebeu por causa da sua fé profunda e obediente. Né? Uma obediência muito prática ali. Então, amigo de Deus é aquele que anda muito com ele, né? Que agrada a ele, que faz a sua vontade, que é muito próximo. Então, por isso que a Bíblia fala, né? Há amigos mais chegados do que um irmão. E esse é um grande exemplo aí de Abraão, que foi muito próximo de Deus, ao ponto de Deus o chamar de amigo. E aí ele diz: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então ele fecha aqui o argumento, depois que ele fala a respeito de Abraão e das suas obras, mostrando isso. Agora Tiago se dirige, né, diretamente aos seus leitores e formula um princípio teológico extraído da vida de Abraão. Uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Tá? Então, a nossa justificação vem por esses dois elementos ali que são fundamentais. Fé somente se refere àquela fé que é uma questão de discursos, aliás, se refere àquela fé que é uma questão de ação e uma profissão verbal sem crédito nem compromisso. Esta fé morta, né, é inoperante. Então, olha só, por isso ele está defendendo a questão da obra que demonstra a fé. Então ele está mostrando, olha, não é só aquela fé somente de você dizer eu creio, que aí vai justificar você. É preciso ter a obra. Tá? Então, a fé genuína demonstrado em obras, essa que nos justifica. E não unicamente aquela questão de você dizer, eu tenho fé, mas não demonstrar isso em obra. Então, ela não tem valor, ela é morta, ela é inoperante. Então, ele estava profundamente incomodado com uma fé sem consequência para a vida, uma fé meramente intelectual. Uma fé que a pessoa, né, carrega aqui, não, eu sou crente, não, eu tenho fé em Deus, todos somos filhos de Deus. A gente ouve muito isso, né? A gente ouve muito isso. Deus ama todo mundo, ou seja, ele crê em Deus, ele acredita em Deus, ele tem fé que Deus existe, só que isso não faz nenhuma modificação na vida dele, né? Não atua ali, não tem consequência nenhuma na vida dele, é muito intelectual. Assim, o conceito de Tiago acerca da fé como uma obediência ativa e vigorosa precisa ser reafirmada quando a fé se torna nada mais do que um compromisso verbal em determinadas doutrinas. Então, aquele exemplo de Tiago, que Tiago traz, né, de Abraão lá atrás, tem que ser sempre lembrado a partir do momento que esse tipo de pensamento de que fé unicamente sem obras vale muita coisa. Então, toda vez que houver esse tipo, né, de compromisso apenas verbal e em determinadas doutrinas, inclusive a que ele estava questionando, né, precisa ter aí, né, a questão desse exemplo, porque a fé em obediência ativa é que vai demonstrar que é uma fé realmente genuína e não unicamente uma declaração de que tem fé. Aí agora ele traz um outro exemplo. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Então, olha só que agora ele faz uma diferença, né? Se fosse feita a objeção de que as obras de Abraão era o mínimo que ele poderia esperar de alguém que tivesse experiência ou experimentado a graça de Deus de um modo tão rico, o mesmo não seria verdade a respeito de Raabe. Então, alguém pode dizer, mas Abraão, né, era rico, Deus pegou ele, conduziu, ele teve muitas bênçãos na vida dele, então eu vou dar um outro exemplo aqui. Olha, Raabe, né? Então, ele chama até ela, né, daquilo que era a profissão dela, meretriz Raabe. Então, é alguém que, de fato, assim,
não nasceu nenhum berço, né, evangélico, um berço judeu de crença, assim como Abraão também não, né? Ele foi o pai dos israelitas, mas ele não nasceu ali também, né? Mas imagina, né, agora essa mulher com todo o seu passado, com toda a sua situação, o momento em que ela estava vivendo. Então, com pouca base para crer, ela havia se convencido de que o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e na terra. Josué, né, capítulo 2, versículo 11, quando ali os espias, né, foram a Jericó e ela os acolheu e pôde ouvir dele ali, né, que eles eram da tribo, né, filhos, né, do próprio Deus, e o que eles disseram, ela creu. Ela já cria, né, nesse Deus que ela tinha ouvido falar. Então, esse crer dela foi um crer verdadeiro. E ela demonstrou que ela cria realmente nesse Deus. Apesar de tudo aquilo que estava, né, no contexto da cidade em que ela estava vivendo, a própria profissão que ela tinha, ela teve uma mudança de pensamento e demonstrou, né, o que ela realmente sentia ali. A base nessa fé, e baseada nessa fé, ela acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Então, ela acreditava de fato que Deus era o único Deus acima de tudo e de todos. E ela demonstrou isso, ao ponto de esconder ele. Quando vieram perguntar se estava lá, ela levou eles para cima, não tem ninguém aqui não, pode procurar aí. E depois que eles saíram, ela fez com que eles descessem pelo muro ali, fosse por um caminho onde não se esperava, né, que eles passassem, e eles foram salvos. Então, Tiago parece enfatizar de forma mais clara, ao chamar abertamente Raabe de meretriz, a diferença entre ela e Abraão. Este último, herói e pai de Israel, amplamente decantado, comparado com a mulher pagã de baixa reputação. Então, Tiago ele faz essa menção dessa mulher aqui, porque ele quer destacar um ponto muito comum entre os dois, que foi a fé e a obra que foi ali realmente revelada através das atitudes delas. Mas tanto o patriarca quanto a prostituta são declarados justos com base nas obras que provinham de uma fé que possuía. Abraão foi justificado ali, né, através das suas atitudes. Raabe também, ela foi justificada, ela foi aprovada a partir do momento que ela teve essa atitude, né, que ela manifestou a crença em Deus e teve essa atitude de manifestação. E quando a própria cidade de Jericó foi destruída, né, ela tinha sido orientada a deixar um paninho ali vermelho ali, ela e a família dela foi salva, ao ponto dela mesma entrar na genealogia de Jesus. Então, por quê? Porque Deus agiu na vida dela, né? Ela foi ali aprovada, a fé, né, dela em Deus foi aprovada através da atitude, para mostrar que não basta ter fé, é preciso ter atitude, que a atitude está vinculada, né, à fé daqueles que realmente creem em Deus e não unicamente declaram, né, intelectualmente que ele existe. E aí ele termina dizendo: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Tiago conclui essa passagem reafirmando seu tema central: a fé sem obra é morta. Fé sem obra é morta. E ele faz essa comparação aí, né? Então, do mesmo modo que o corpo sem o espírito vivificante, ou fôlego de vida, como a gente vê lá em Gênesis, né? Quando Deus criou o homem, soprou nele o fôlego de vida. E a morte é o quê? É esse fôlego sair de nós, então o corpo volta ao pó. Então, não passa de um cadáver. Assim também a fé sem a obra não lhe dão vitalidade, ela é morta. Então, a fé genuína, ela é composta, né, ali de atitudes, e atitudes que a gente tem diante de Deus. Caso contrário, ela não é uma fé viva, ela não é operante, ela não tem sentido nenhum, ela não tem valor nenhum. Então, novamente, percebemos que Tiago está preocupado não com o que as obras sejam acrescentadas, né? Não com que as obras sejam acrescentadas à fé, mas sim com que se possua o tipo de fé certa, uma fé operante.
Tá? Então, ele não estava brigando ali para, não, tem que acrescentar, não é uma questão de preocupar aí que elas sejam acrescentadas, você tem que ter fé e obras, não, o que ele está dizendo, não, você tem que ter fé, e isso demonstrado em obras, tá? Porque a fé sem obras, ela não existe, então, se você diz que tem fé, você precisa ter essas atitudes que é própria da fé, a fé em Cristo Jesus. Então, sem esse tipo de fé, o cristianismo torna-se uma ortodoxia estéril, né? Uma crença aí sem utilidade, sem valor, e perde todo o direito de ser chamado fé. Tá? Então, uma crença que é apenas simbólica ali, que não tem valor, mas que não é uma fé, uma religião, né? Uma religiosidade baseada em fé, em confiança, em relacionamento, em comprometimento, porque a fé ela é fruto, né? Aí da nossa confiança em Deus e nosso comprometimento com Ele, e faz com que a gente haja segundo a sua palavra. Tá? Então, olha só, uma frase que Lutero, né? Ninguém melhor do que Lutero para poder falar sobre a questão de fé e obras, né? Afinal de contas, ele foi um monge que pregava muito essa questão de obras, né? Salvação pela obra. O que ele fala ali? Esta fé é uma coisa poderosa, sempre ativa e viva. Para ela é impossível não praticar coisas boas sem cessar. Ela não pergunta se as boas obras devem ser praticadas, mas antes que a pergunta seja feita, ela já as praticou e está constantemente a realizá-la. Esta é a fé verdadeira. É a fé que, né, não tem essa questão de você, é obra, é fé? Não, é obra. Não, ela está interligada, ela é automática, é algo que você faz no seu automático. Por quê? Porque você vive a fé que você declara, né, no seu dia a dia. E uma fé que é genuína, é verdadeira no Senhor nosso Deus. Então, a reflexão que eu gostaria que você estivesse tendo aí, né, são as 3 perguntinhas que eu gosto de deixar aqui para você refletir, primeiro, o que você fez ou está fazendo para que a fé e as atitudes andem juntas em sua vida? Então, que tipo de atitude você tem tido? Tá? Então, é preciso, muitas vezes, se aprofundar mais, conhecer a Deus, né? Andar mais com Deus, ter, né, o seu momento ali com Deus de estudo e de oração, se tornar cada vez mais próximo, amigo de Deus. Aí sim, sua vida vai ser uma dinâmica de fé e obra natural. Então, essa é uma das questões. O que você tem feito? Que área você precisa expandir suas ações de fé? Que área? É dentro do corpo de Cristo, é fora do corpo de Cristo, é onde você trabalha, onde você mora, é onde você se diverte, aonde que é, né? E que área você precisa expandir aí essas suas ações de fé, de forma que seja espontânea. Então, de que maneira você precisa manter em harmonia suas obras e sua fé? Tá? Então, é preciso... pessoas falam, o que a mão direita faz, a esquerda não vê, né? Não participa, que ali é algo deliberado, né? Não é algo que você vai ter que se gloriar e bater palma, eu fiz isso, não, deixa só uma mão fazendo, para que não haja palma, não haja reconhecimento seu, tá? Então, mas de que forma, né, que você tem mantido essa harmonia aí entre fé e obras, de forma que seja natural na sua vida? Então, é isso, queridos, que Deus esteja, né, nos abençoando,